pessoal, eu me chamo Rita de Cássia e nessa aula eu pretendo falar sobre a justiça restaurativa. Explicar claramente do que se trata, para que serve, como ela pode ser aplicada, ou seja, explicitar os princípios que a norteiam, os objetivos que pretende atingir e como se constrói na prática. Mas antes de falarmos sobre a justiça restaurativa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os métodos de resolução de conflitos de forma geral. Depois, o que são os paradigmas e os desafios para os profissionais em relação a esses novos paradigmas, para então falarmos da justiça restaurativa. Esse é um contexto que vai ser importante a gente passar por ele para entendermos melhor a justiça restaurativa. E primeiramente eu gostaria que você pensasse a partir de agora a convivência com o conflito como algo inevitável à condição humana, levando em consideração a nossa realidade, que é atravessada por inúmeras violências, tanto violência individual quanto violência social. E para definir conflito, eu gosto muito de uma definição trazida por um autor americano chamado Scott Pruitt. Ele fala: podemos compreender um conflito como uma divergência percebida de interesses ou uma crença de que as aspirações atuais das partes não podem ser alcançadas simultaneamente. Então, quando nós falamos em métodos de resolução de conflito, nós podemos pensar em forma de gestão ou até mesmo de dissolução dos mesmos, pois, segundo a concepção da professora Annalise Vinhal, o conflito ele não acaba, ele se transforma. Então, nós podemos transformar o conflito em algo negativo, através de brigas, ressentimentos, discórdias, entre outros, ou algo positivo, que propicia condições de crescimento por intermédio de uma flexibilização do desejo e a noção de alteridade. E por alteridade, a gente entende que é a qualidade de ser com o outro. Pressupõe uma consciência capaz de perceber e tolerar o outro. Na forma coloquial do dia a dia, é dizer estar na pele do outro. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem a chance de transformar o conflito em algo positivo. E existem várias formas e caminhos possíveis para resolver um conflito quando ele surge. E, dentre elas, o que chamamos de autocomposição, quando colocamos o foco da resolução de interesses nas partes, ou seja, o poder de decisão permanece com quem está envolvido no conflito. Os próprios envolvidos no conflito é que compõem a solução para ele. E por isso o nome de autocomposição. E aí a gente pode destacar os institutos da mediação de conflitos, da conciliação, da negociação. A negociação, por exemplo, a gente utiliza diariamente. A gente está sempre negociando. E não sendo possível o consenso, ou optando-se pela via adversarial, a decisão é transferida para um terceiro imparcial, caracterizando o que a gente chama de processo heterocompositivo, onde a solução é apontada por um terceiro, por uma terceira pessoa. E nesse caso, as partes optam por levar sua disputa para ser resolvida ou por meio da arbitragem ou por meio de uma ação judicial. De qualquer forma, cada uma dessas alternativas possuem vantagens e desvantagens, de acordo com a natureza da disputa, com o resultado que se pretende alcançar. Então, a gente vai conhecer melhor cada uma dessas formas e aqui eu estou falando de maneira geral e não especificamente do direito penal ainda. A gente começa pela negociação. A negociação ela é considerada um processo de autocomposição direta.
A negociação seria a primeira e a mais adequada forma de resolver um conflito entre duas ou mais partes. A gente pode utilizar a negociação para duas finalidades principais. A primeira, resolver um problema. A segunda, criar algo novo que nenhum dos dois lados poderia fazer sozinho. E o que eu quero dizer com isso? Que na primeira situação, eu estou me referindo a algo que já aconteceu, ao passado. Não aconteceu ao longo de um percurso de um relacionamento entre duas ou mais pessoas e precisa de ser resolvido. Como, por exemplo, eu posso citar um problema de interpretação de uma cláusula de um contrato que foi assinado há 2 anos atrás. Agora, na segunda hipótese, no segundo caso, o ponto de referência é o futuro. 2 ou mais partes se reúnem para determinar como será uma relação, por exemplo, comercial daqui para frente. Em ambos os casos, o elemento fundamental é a relação de interdependência que condiciona a relação dos interesses. Então, quando eu negocio, é porque eu dependo também do outro para conseguir aquilo que é importante para mim. Quando a gente fala de mediação, a maneira mais simples de definirmos mediação é compreendê-la como uma negociação facilitada por uma terceira pessoa que é neutra e também de confiança das partes. Isso significa que as partes continuam tentando resolver seu conflito ou disputa por meio da negociação dos seus interesses. Contudo, essa negociação ela passa a ser intermediada por uma terceira parte, o qual a gente chama de mediador. Essa outra definição, mais detalhada e completa que eu acabei de dizer, ela nos permite assim sintetizar o que foi dito até aqui e também entender de forma geral um pouco melhor o papel do mediador nesse processo. Então, como complemento, a gente pode definir a mediação como um processo autocompositivo, segundo o qual as partes em disputas elas são auxiliadas por uma terceira pessoa neutra ao conflito ou em um painel de pessoas sem interesses na causa para auxiliá-las para chegar a uma composição. Trata-se de uma negociação assistida e facilitada por um ou mais terceiro, no qual se desenvolve um processo composto por vários atos procedimentais, pelos quais os terceiros imparciais facilitam essa negociação das pessoas em conflito, habilitando elas para compreender melhor suas posições, para encontrar soluções que se compatibilizam seus interesses e também as suas necessidades. Essas duas definições, a gente ainda pode acrescentar uma terceira, que é mais recente e que representa o que a gente entende como marco legal da mediação, que é a Lei 13.140 de junho de 2015, algo extremamente recente, que no seu primeiro artigo ele define a mediação como atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e a estimula a identificar e a desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.